Boa noite a todos. Vocês que nos acompanham pelo canal da página do Facebook da Paróquia Santa Rita de Cássia. Hoje, um pouquinho diferente, prestando aí um serviço social, de esclarecimento, na área da educação aqui do nosso município. Presente aqui conosco hoje a diretora da Escola Municipal, Dr. Antônio Graçano Júnior. Maria Tereza, muito obrigado pela presença. Muito obrigada a vocês pelo convite, gostei muito. Amém. Primeiro eu pedi para você se apresentar, para quem não conhece, a sua trajetória diante do ensino municipal, desde a parte de professora, pedagoga, hoje como diretora. Pode ficar à vontade. Tá joia. Bom, a minha formação é em magistério, depois do magistério fiz contabilidade. Depois da contabilidade, eu fiz faculdade de pedagogia, e depois da faculdade eu fiz vários cursos de especialização e também de pós-graduação. Todos eles na área de educação e educação especial. Eu estou trabalhando com educação já fazem 28 anos. Comecei, tinha 15 para 16 anos. Muitos professores vão lembrar do antigo tempo de criança que eu comecei trabalhando. No município de Arapongas, eu estou há 17 anos. Já trabalhei na zona rural, já trabalhei 3 anos na Secretaria de Educação, aí depois vim para a Escola Antônio Graçano, trabalhei vários anos de supervisora e hoje estou diretora lá há 3 anos. Primeiro, parabenizar pelo serviço, diante da direção. Só tem elogios aqui na Zona Sul, graças a Deus. Muito obrigada. Está prestando esse serviço para nós aqui da comunidade, Primeira pergunta, assim, para começar com esse assunto delicado, complexo, que está afetando o nosso ensino municipal. Mas, assim, um pouquinho em particular, o que mudou na sua rotina diária escolar? Então, na rotina escolar, mudou, assim, o distanciamento, claro, lógico que afeta, a todos nós. O nosso horário de trabalho, que antes, eu sou professora com 2 padrões, então a gente trabalha, presta atendimento das 8 ao meio-dia. As professoras, como todos sabem, estão em home office, trabalhando em casa, e supervisão, direção e setor administrativo, auxiliar geral e merendeiras, na escola a gente trabalha em forma de revezamento. Então, sempre das 8 da manhã até as 12, nós estamos lá na escola prestando atendimento. Por telefone, por via WhatsApp, ou os pais ou funcionários que têm alguma situação, eles comparecem até a escola para que a gente esteja atendendo lá no local. Certo. E a escola que você coordena hoje como direção, a diretora, ela atende quantos alunos? Ela atende 388 alunos. Certo. E qual que é a série inicial e final que vocês prestam serviço e a idade desses alunos? Então, olha só, nós trabalhamos com educação infantil, o pré-2, que é com crianças com 5 para 6 anos. Aí trabalhamos o ensino fundamental, que é do 1º ao 5º ano. E trabalhamos também com educação especial. Nós temos sala de recurso e temos uma classe especial na escola, que trabalhamos com crianças nessa classe especial até com 15 anos, que é o que a escola tem. Então, assim, são alunos divididos em 19 turmas. Aparentemente, a escola parece pequena, mas a escola não é pequena. Então, assim, e sempre temos assim suporte para estar atendendo esses alunos. Então, para ter uma noção, uma escola que não é uma das centrais, então, assim, tem essa quantidade de criança que está recebendo atendimento fora. Então, mudou, essa nossa mudança assim, que preocupa, mas que também a gente sabe que tem um motivo. E diante de toda essa pandemia que aconteceu, essas adaptações que foram realizadas diante do ensino, como é que esses alunos estão sendo assistidos referente ao processo de ensino-aprendizagem? Referente ao processo de ensino-aprendizagem, eles são assistidos por meio dos kits de atividades e o atendimento por WhatsApp das professoras. É um modelo de ensino diferenciado, diferente do que o Estado apresenta.
Por exemplo, no Classroom, eles têm um ensino de modelo híbrido. O que é esse ensino? O professor tem as suas aulas apresentadas totalmente pela internet. Na rede municipal, não. Na rede municipal, o aluno vem, pega o kit, elaborado pelas professoras, leva para casa, juntamente com o cronograma dia a dia. Cada dia a criança abre seu cronograma, vê a data e lá está especificado. O que ele vai fazer, por exemplo, em língua portuguesa, qual a página do livro, qual o nome do texto. Em matemática, o que ele vai fazer em interdisciplinar, em educação física, em formação humana. Então, vem todo o processo ali explicadinho para que a mãe o auxilie em casa. Então, assim, o processo ensino-aprendizagem que a gente está usando tem o nome, tem o modelo, porém, o professor fica ali à disposição o quê? Para tirar dúvidas. Qualquer dúvida que o aluno tiver no decorrer do processo, por exemplo, ele começou lá, está apresentando dificuldade de leitura. A mãe pode entrar em contato, porque tem os grupos formados, a mãe pode entrar em contato com a professora ou a própria criança entra em contato com a professora e a professora vai explicar aquela atividade para ele. Então, no processo ensino-aprendizagem, a gente fala assim, tem algumas perdas? Tem, porque nada substitui o professor em sala de aula. Mas a criança não fica sem esclarecimento, ela não fica sem a explicação da professora. Por isso que muitas vezes a gente pede, é importante que os pais participem do grupo de WhatsApp, porque é ali que as crianças vão ter esclarecimento e até os pais, porque de repente surge alguma dúvida que a gente também não sabe responder. Então, a professora, como ela elaborou, como ela idealizou aquela aula, ela tem a forma de como explicar. Então, o processo ensino-aprendizagem em si, ele acontece. Ele acontece através do meio do WhatsApp, por ali, mas ele acontece. É presente, né? E às vezes o pai às vezes tem uma dúvida e tem às vezes até um pouco de vergonha de questionar, mas às vezes um outro pai que é um pouco mais solto acaba tirando a dúvida de vários dentro do grupo, né? Acaba tirando a dúvida de vários. Por isso que muitas vezes a gente pede o quê? Que sempre o atendimento seja no grupo. No grupo. Por que no grupo? Porque, de repente, a dúvida minha é a dúvida sua. A professora explica para uma criança e, de repente, esclarece para outra que ainda não perguntou, mas que estava com a mesma dúvida. Né? E as professoras, assim, se reinventaram em casa. Tem professor que comprou quadro, aí ele vai lá no quadro, explica, ou pega um desenho, vai lá e explica, ou posta um vídeo, que aquele vídeo é explicativo. Então, essa é a importância do pai estar fazendo parte do grupo do WhatsApp. Mas a tarefa em si, a atividade, o conteúdo, ele está em casa, na mão do aluno, por meio dos kits. Que ótimo, né? Agora, entrando em detalhe a parte dos kits, né, que estão sendo entregues aí nas escolas municipais. Recentemente foi entregue, uns 20 dias atrás, mais ou menos, né? E a gente gostaria só que você esclarecesse o que vem nesse kit, como é que foi feita a distribuição, e como que foi também, no caso, a adesão dos pais, a ida na escola para a retirada desses kits. Como eu já falei anteriormente, ele vem todas as disciplinas que o aluno faz na escola. Então, aí ele vem com atividades de português, atividade de matemática, de interdisciplinar, de educação física, de formação humana e artes. Se a professora, vamos supor, lá na área de artes, ela elaborou uma atividade que vai usar tinta guache, dentro da apostila, dentro do pacotinho daquele aluno que vai nomear tudo certinho, vai lá a tinta, vai o giz se ele precisar, vai um cordão que ele vai precisar para desenvolver essa atividade, como se ele estivesse na sala. Vai todo o material. Ah, mas está chegando o dia dos pais, por exemplo. Vai o cartãozinho para a criança confeccionar. Vai também o material. Além da atividade escrita, vai o material lúdico para ele estar utilizando em casa. Ali ele vai fazer a aula dele junto com a mãe lá e com o acompanhamento da professora. Quanto a essa entrega dos kits, o que acontece? A gente toma todos os cuidados, né, que a saúde pediu também. Na entrada, os pais, a gente sempre cobra que venham de máscara, usem o álcool gel na entrada, as professoras ficam em mesas dispostas, né, mantendo o distanciamento. Então, cada pai, de acordo com o ano série do seu filho, ele vai na mesa, retira, assina essa retirada, que comprova que o pai veio buscar esse material,
né, e leva para casa. E é feita uma troca. Por exemplo, a atividade que foi anterior, o pai tem que trazer e leva uma nova, porque as professoras estão corrigindo, porque vale frequência do aluno, certo? Então, é todo esse processo. E também a entrega dos uniformes também não foi feito num padrão diferente, só que foi entregue pela equipe pedagógica, porque as professoras já estavam entregando o kit. Então, nós entregamos da mesma forma, mantendo o distanciamento, passando álcool gel. Os pais entravam, assinavam, porque eles também assinam a retirada do uniforme, do tênis, né? Porque esse levantamento dos uniformes foi realizado o ano passado. Então, o material, na realidade, já estava, né? A prefeitura já havia entregue, todo o material já estava na escola somente para ser entregue para os pais. Então, agora a gente entregou, então cada criança retirou, mas tudo de forma organizada e orientada. Certo. Esses alunos que, devidamente, por um problema particular, enfim, não estão participando das atividades, não estão indo lá retirar, né? Enfim, diversos motivos que vocês já devem ter apurados quais são. Qual que é a atitude que a escola, juntamente com a Secretaria Municipal do município, está tomando referente a isso? Então, a nossa orientação é a seguinte, pela Secretaria Municipal de Educação. A gente procura entrar em contato com o responsável quando a criança não aparece, né? Na realidade, o responsável não aparece, né? A gente tenta comunicar em todos os setores, inclusive, né, até a igreja já usei para comunicar. A gente entra em contato via telefone. Se não for atendido, a gente vai até a residência. Se não for atendido, a gente encaminha para o Conselho Tutelar e encaminha para a Secretaria de Educação. Então, assim, a gente tem assim, como que eu posso explicar? Os pais daqueles são muito participativos. Então, a maioria das vezes que a gente fez a entrega, a gente conseguiu atingir, assim, uma média de 95% dos kits entregues, certo? Só que a gente também tem esses casos, né? Então, já tiveram casos que a gente teve que encaminhar, porque você tenta por telefone, vai na residência, não encontra nenhuma pessoa que dá a informação da criança, aí é essa orientação que a gente tem. Aí que vale frisar mais ainda o detalhe de você estar sempre atualizado com os dados, estar participando dos grupos de WhatsApp. Mudou de telefone, vai no colégio, informa. Mudou de endereço, vai no colégio, informa. Deixa o telefone de recado, ainda mais nesse momento, né? Então, frisando mais isso ainda, né? Na realidade, há 2 kits atrás, na escola, a gente fez um recadastramento. Entregamos uma fichinha dentro de cada kit, né, e pedimos para atualizar. Só que, assim, tiveram muitos pais que ainda não atualizaram. Porque se você tem o endereço atualizado da criança, não vai acontecer esse tipo de situação, né? Aí você vai entrar em contato, ver o motivo, porque também, né, nesse período que a gente está atravessando, nós também tivemos casos de familiares que ficaram em isolamento. Então, nesse ponto, a gente tem que estar informado, porque, de repente, você aciona e não sabe se a família poderia ter vindo até a escola. Então, existe N situações. Então, por isso que a gente procura primeiro, tenta entrar em contato para não acontecer esse tipo de situação, né? Porque nós estamos atravessando um período diferenciado. E acredito que nenhum de nós, em qualquer setor, nunca imaginou passar por isso, principalmente educação. Por mais que foi pego assim de surpresa, né? Porque ninguém esperava que acontecesse isso nessa dimensão toda. Vejo que a escola está muito bem preparada, muito bem dirigida, mas assim, diante de toda essa adaptação, diante de todos esses problemas, essas adversidades todas que vocês encontraram, qual que é a maior dificuldade que a sua equipe pedagógica e você, né, no caso como diretora, encontrou para poder atingir os objetivos, né? Então, uma das maiores dificuldades que a gente tem encontrado é isso, é o contato, né, por via WhatsApp. A gente entende que existem muitas situações que possam estar impedindo isso, mas, assim, esse contato, porque às vezes o pai vai lá, retira a atividade, certo? Mas depois ele não entra no grupo para continuar recebendo as informações. Eu não digo nem na questão da explicação do conteúdo, mas, olha, quando haverá a retirada do próximo kit, qual é a informação que a escola está passando, porque tem informações novas. Então, se ele está no grupo, ele recebe essas informações.
Porque já teve casos da gente ligar e o pai falar assim, olha, eu não fiquei sabendo que era para retirar o kit em tal data, em tal período, por isso que eu não vim antes. Mas essa é a necessidade do grupo. Se você está no grupo, você recebe as informações, apesar de que a gente usa de todos os meios. Face, coloca cartazes na frente da escola, para quem passa a ver que está sendo, né, ó, tal data vai ser a retirada dos kits e tal. Mas, às vezes, naquela correria do dia a dia, pai e mãe trabalham o dia todo, não consegue ver. Então, o grupo é um suporte para a gente. Interessante. Usar a mídia, né? A nossa mídia hoje que... Com certeza. Estamos transmitindo as missas aqui, quinta-feira, sábado à noite, domingo, é uma coisa nova para nós também, mas ajudou muito a gente. E no caso tem o Face também da escola, né? Tem o Face da escola também, que a gente sempre divulga quando vai ter a entrega de um novo kit, informações sobre a escola, para o pai estar assim, saber o que está acontecendo, né? Porque é uma situação complicada e a gente não quer também que ninguém fure o isolamento. A gente quer que se preserve a saúde das nossas crianças, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, olha, não está na escola, mas está na pracinha, né? Então, a gente sabe o risco que é. Então, a gente não quer também que isso aconteça, colocar ninguém em risco, mas a vida tem que continuar, né? Então, a gente tem que ir se adaptando ao que está acontecendo. E no caso que nem... houve uma mudança total, tanto para o professor, direção, né, cronograma de serviços presenciais, que é das pedagogas, né, das merendeiras, auxiliar geral. Tudo, né? Qual que é o recado, a direção que você poderia dar para o pai que está hoje acompanhando ali no Face em relação à mudança dele perante o filho que tem que fazer as atividades, o pai tem que estar auxiliando, incentivando? Qual que é a sua direção para esse pai? Então, olha, a nossa, não só minha, como das professoras, supervisoras, é o seguinte, porque a gente sabe, né, que na nossa comunidade nós temos vários pais que trabalham o dia todo. Sai às 5 horas da manhã e só volta às 6 horas, 8 horas da noite. Que tem um pouquinho de paciência, que pelo menos meia hora, 15 minutos, senta um pouquinho do lado do seu filho. Assim, aqueles 15 minutos que ele ajuda a criança a ler uma palavra, a responder uma questão, isso já nos ajuda. Porque dentro da escola, ela tem o suporte da professora. A gente sabe que em casa jamais vai ser igual. Só que aquele minutinho que a mãe tira, que o pai tira, que o responsável tira para estar ali do lado dele, ele já sente que aquilo é importante. Olha, meu pai está aqui, é alguma coisa diferente, eu tenho que estar ali, eu tenho que estar participando. Então, assim, que nos ajude nesse momento. Né? Que não é culpa deles, não é culpa nossa, mas que nos ajude nesse momento. Está com o cronograma em casa, durante o dia não pude ajudar. Eu tinha meus compromissos, eu fui, né, cuidar do meu dia a dia primeiro. Chegou a noite, meia horinha, abre lá no grupo, vê o que a professora explicou, coloca para a criança assistir ali, meia horinha. Uma atividade por dia, 2 que ele conseguir, ele não vai ficar atrasado. Ele não vai ficar preocupado, ou às vezes a mãe deixar tudo para o final de semana, acumular. Aí a mãe tem serviço de casa, tem a outra criança pequena, vamos supor, para cuidar, tem as coisas que tem que arrumar para o marido, quer fazer alguma coisa diferente, quer sair fazer uma compra. Não tem como. E aí o que gera na família? Gera o estresse. A gente sabe disso, que a gente está passando dia a dia isso, gera o estresse. Gera o estresse familiar. Por quê? Porque às vezes, com o pai e com a mãe, a criança não quer fazer como ele fazia com a professora. Não é a mesma coisa ele estar ali, tendo aquela atenção e a professora passando ali, olha, aqui está errado, olha, arruma ali, conserta aqui, vamos fazer de novo. Né? E às vezes a mãe, a gente sabe que ela não tem aquele tempo, mas se a gente se organizar, olha, meia horinha, esse exercício hoje você vai fazer. Eu vou ficar aqui do seu lado e vou olhar você fazer, ou enquanto eu vou fazendo a janta, você senta aqui na mesa e eu vou te olhar. Então, o que a gente pede é isso, é uma colaboração. Porque as atividades, assim, vem organizada, a secretaria nos orientou, então não está indo muita atividade para casa, coisa que a criança não consiga fazer. Certo? Então, a gente tem essa orientação. E as professoras também têm essa orientação.
São atividades que o aluno consegue fazer sozinho. Porque não adianta eu te falar que nós vamos mandar um conteúdo novo para a mãe explicar, sabendo que quem detém esse conteúdo é o professor. Nós somos preparados para isso. Então, assim, nós não queremos também transmitir a nossa responsabilidade para que outro assuma no nosso lugar. Mas essa participação é a participação que eles sempre deram para nós, ajudando na tarefa de casa. O que mudou? É que a criança agora está o tempo todo dentro de casa. Então, isso também gera um estresse para a criança. Como também gera para o professor, quando ele tem que explicar algo que ele sabe que a criança não está ali para ele interferir. Então, são situações. Então, o que a gente pede é isso, a colaboração nesse ponto. Além da retirada dos kits, sentar, pelo menos com a criança, 30 minutos, meia hora, falar, olha, assiste aqui. Ah, mas eu não pude conversar com a professora no horário de trabalho dela, que é das 7h30 às 11h30, vamos supor. Minha criança estuda nesse horário. E depois eu entrei lá no grupo, o grupo estava silenciado, vamos dizer assim. A professora não me respondeu naquela hora. Não tem problema. Deixa a sua questão lá, deixa a sua pergunta lá. A professora vai responder depois. Mas participe. A gente sabe que não é fácil, mas essa participação dos pais com a escola é muito importante. Os pais montar um planejamento, mesmo que seja interno entre eles, o horário, o tempo que ele vai se dedicar. O tempo que ele vai ali, junto com a criança, se dedicar. A tarefa estando pronta. Ou, às vezes, pode acontecer, professora, faltou uma folha da apostila do meu filho. Liga para a gente, vai na escola, a gente xeroca de novo, arruma, a mãe leva, não tem problema. Mas eu queria conversar com vocês que eu não estou conseguindo. Vá até a escola, liga para a gente vai estar lá das 8h ao meio-dia para estar atendendo vocês. Certo. Creio que a senhora faz reuniões, se encontra com outros diretores periodicamente, referente a essa pandemia, com a própria Secretaria Municipal da Educação. Uma pergunta que não quer calar. Quando volta às aulas? Não tem previsão. O que a gente tem é aguardar. Então, a gente não tem previsão de retorno das aulas. Certo. Infelizmente, é um caso que, tanto para nós também, que na igreja também, normalidade, é o novo normal, que eles estão, nomenclatura por aí, é isso agora, E outra, não cabe só a Secretaria Municipal de Educação, não cabe só a Secretaria do Governo do Estado, é mundial, é uma situação mundial. Então, tem N situações para serem vistas, antes de falar, olha, as aulas vão retornar. Então, assim, como nós, enquanto servidores, aguardamos orientação da Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação também aguarda orientação, enquanto não tem previsão. Tá ok, tem que aguardar, fazer o quê, no caso, aquele pai que tem um pouco de dificuldade de estar acessando, um aplicativo que para nós é periódico, que é o WhatsApp, enfim, está entrando no Face para saber sobre recados, tudo. Queria ter um atendimento presencial, poder ir lá no colégio. Eu sei que você já frisou algumas vezes aqui, hoje mesmo, referente ao horário, mas dá uma frisadinha, aquele pai, às vezes tem até aquela avó que acompanha o neto, enfim, vários tipos de... Tem. Então, o responsável que enfrentar dificuldade, que não está conseguindo, tem alguma dificuldade, procura a gente. Na escola, estará sempre eu, as supervisoras em forma de revezamento, a secretária. Então, assim, eu não estou conseguindo, eu não acesso, eu não sei, procura a gente. Não é dizer assim que nós vamos atender a criança. É lógico que vocês sabem que a gente não está atendendo criança, mas o adulto pode nos procurar, ir na escola, a gente dá as orientações para que ele possa passar para a criança. Entendeu? Mas eu não tenho tempo de ir lá. Vou frisar novamente. Meu filho sabe mexer no WhatsApp. Eu não sei. Pede para o filho colocar a sua pergunta, a professora vai responder, vai orientar. Faltou material ou foi material trocado. Acontece, viu, gente? Acontece N situações. Foi material trocado.
Não, a criança não pode ir até a escola, mas o responsável por ela pode estar indo lá. Liga para a gente, fala, ó, tal horário, eu quero um esclarecimento. Liga para a gente, ou marca com a professora vai marcar com a gente vai sentar e conversar. Eu estou falando assim, relatando para você situação que já aconteceu. Né? Então, assim, olha, teve uma situação, um problema. Vamos sentar, vamos conversar. Porque também, torno a dizer, não é fácil para eles também. Né? Então, por isso, a gente está aberto. Há críticas também. Mas eu não queria falar lá no grupo. Mas liga para a gente, vai até a escola, vamos conversar. Não estou entendendo esse texto aqui do livro que foi para a página que meu filho foi fazer. Já perguntei para as vizinhas, seu número, passa para a gente passa para a professora liga, você nem precisa sair de casa. A professora liga para você e fala qual é a página e te explica. Estou citando para você situações que já aconteceu em período de pandemia. E a mãe ficou toda feliz porque conseguiu resolver, conseguiu entender aquela ansiedade que foi gerada toda ali naquele momento, porque a criança também começa a se irritar com a mãe, porque a mãe começa a cobrar. Foi resolvida, ela devolveu a resposta feliz da vida. Muito obrigada, a professora foi gentil, me explicou tudo. Então, assim, a gente está aberto assim, nas linhas para estar atendendo. Ou o WhatsApp, ou o telefone, ou situação que, igual você falou, mas a vizinha falou, mas eu não tenho WhatsApp. E isso aqui eu acho que está errado, não está certo. Vai lá na escola, a gente está lá para atender. Certo? Nós ali, antes de entrar na live, né, em off, conversando, uma coisa até que eu não tinha nem pensado antes, porque eu e minha esposa, a gente acompanha o nosso filho pelo Classroom, né, que ele está no 9º ano, então já é pelo Estado, é outra plataforma, enfim, eu não tinha me atentado a esse caso. Mas, assim, para finalizar a nossa entrevista de hoje, deixar um recado para aquele aluno que você até comentou em off para nós ali antes, ali, que está sofrendo com a ausência da tia, da professora, da pedagoga, da supervisora, até da parte da diretora mesmo, né, presencial ali. Não, eu falo assim, a falta que a gente sente das crianças é muito grande. Por quê? Você está acostumado a chegar naquele ambiente, barulho, correria, você fala, meu Deus, hoje como que eu vou trabalhar com... Mas você se acostuma tanto que, assim, quando você está lá trabalhando, aquele silêncio te incomoda. Te incomoda. Por quê? Porque eles não estão ali. Né? Não só as professoras, as supervisoras. Então, a gente fica, assim, muito triste. Muito triste. Imagino, porque eu também já dei aula por um tempo, fiz, né, estágio, período muito curto, mas quando eu saí, os alunos teve um apego, né, pelo papel do professor, né? Eles têm um apego muito grande e a gente também tem. Porque não é só, dependo deles para vir meu salário. Não é isso. Professor é igual o padre falou de manhã, ele tem que gostar do que faz. É isso que eu ia frisar agora, a parte de você estar amando aquilo que você faz, né? Você tem que amar aquilo que você faz. Então, muitas vezes, assim, a profissão nossa não é reconhecida. Não digo assim, o município não reconhece, não. A educação em Arapongas ela melhorou muito, graças a Deus, melhorou muito. Não é isso. Só que, assim, ele se esforça dia a dia. Hoje mesmo eu estava em casa e estava vendo as professoras de educação infantil se comunicando, planejando. Então, assim, não tem domingo, não tem sábado, não tem feriado, não tem recesso. É uma profissão que nós escolhemos para nós. Então, quando a gente escolheu, a gente sabe isso. Né? Quando você estuda, você já vê que você acabou sair para festa, para balada. Não tem isso. A realidade do professor ela é diferente. Eu falo assim, que é o único que estuda a vida toda e nunca chega doutor, entendeu? Ele estuda, planeja, se organiza. Então, assim, não é fácil. Depois de 28 anos, eu falo assim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não me vejo. E olha que eu comecei assim muito nova, porque era um sonho dos meus pais. Então, nós somos em 5 irmãs, e todas as 5 passaram pela sala de aula. 3 permanecem até hoje. Então, eu falo assim, tem que ter amor pela profissão.
é uma questão de vocação mesmo, que eu sempre assim achava que não, é uma profissão. Não. Para isso você tem que ter vocação. Por quê? Você está mexendo com vidas. É formação de um ser humano. Você ajuda a família a formar um ser humano. É a formação do indivíduo. Quando você fala, o que o pedagogo faz? Ele é a pessoa destinada a ter a arte de ensinar. O que é isso? Eu tenho que conhecer sobre todos os processos, a gente nunca conhece todos, mas pelo menos a maioria das metodologias do processo ensino-aprendizagem. Então, assim, não é só o ser teórico, é o ser na prática, é o ser social, é o ser cultural, é o estético. É o que a pedagogia histórico-crítica traz para a gente. Então, assim, para os professores também não é fácil. Eu agradeço muito, assim, até a Secretaria de Educação, as meninas do Pedagógico, da Educação Especial, porque nós tivemos situações que elas nos orientaram muito bem. Não só materialmente, como psicologicamente, porque o professor, ele também sofre. E essa situação, para nós, é muito diferenciada. Né? Imagina como é que está para todos, né, dentro desse segmento. Para todos, para todos. Às vezes, fala assim, não, ele está em casa, está ganhando o dinheiro dele sem trabalhar. Não é isso. Não é isso. Você acompanhar ali toda semana, né, que fica ali. Deu 7h30, todo mundo abre, deu 11h30, a gente pede para que elas fechem, deu às 13h elas abrem, às 17h elas fecham, certo? Só que isso não acontece online. Porque você vê a pergunta de uma mãe lá, que você vê que ela está desesperada, que ela não consegue fazer, que ela quer que a criança dela faça, você não consegue ficar quieto sem responder. Então, assim, mesmo a atividade estando lá, estando ali, estando à frente, não é fácil. E para o professor, assim, eu queria deixar bem claro para todos que, para ele, não é. Ele queria estar ali, junto com a criança dele. Sabe a galinha com os pintinhos? Ele queria que ele estivesse ali, embaixo da asa. Eu posso brigar e eu posso reclamar, mas eles estão ali comigo. Eles não estão longe de mim. Entendeu? Então, não é fácil. Para a gente estar finalizando hoje, né? Diante de todas as notícias que nós encontramos nas mídias, muita coisa negativa. Eu sei que é a realidade, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para esses pais e para os alunos também que estão acompanhando, né, a página do Face, e depois vai ser postado depois no canal do YouTube, na paróquia, uma mensagem de tranquilidade, de positividade para esses alunos e para esses familiares. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é que nós sempre fomos muito unidos aqui, né? Professores, comunidade escolar, que a gente continuasse, mesmo nesse período, sendo unidos, distantes, porém unidos. Um colaborando com o outro, participando com o outro, e não deixasse que tudo que está acontecendo nos separe. Porque nós precisamos da comunidade, não só a comunidade precisa de nós. Nós precisamos do apoio da comunidade para a gente poder ter força para continuar. Agradecer aos pais, porque tem muitos pais, a gente fala assim, né, dos problemas da questão do WhatsApp, mas não são todos. Tem uma grande maioria que é fiel às professoras e participa muito bem, né, acompanha aula a aula, busca kit a kit, agradecer às crianças que têm feito as atividades, porque a gente tem tido assim, um bom retorno dessas atividades, até as avaliações também que foram enviadas, as professoras receberam a sua maioria, né, agradecer por esse comprometimento, né, porque mais que nunca está provado que eu tenho compromisso com meu filho, então eu participo. Eu estou ali porque eu interesso que minha criança, meu filho, que ele tenha oportunidade de aprender, né? E hoje em dia, gente, a única coisa que ninguém pode tirar de você é a educação que você recebe. Independente do financeiro, do nível social, a educação que você recebe, ninguém pode te tirar. O conhecimento que você recebe, ninguém pode te tirar. Ele é seu. É a única coisa que você pode dizer que é sua. Independente da situação que aconteça. Então, assim, eu gostaria muito de agradecer a todos os que estão, assim, colaborando firmemente com a gente até esse momento. Que não desistam.
Agradecer novamente à prefeitura, né, porque assim não tem nos deixado faltar material, sulfite e material e tinta para imprimir, né, as atividades que a gente entrega. Agradecer a colaboração da Secretaria de Educação, como já falei, que nos tem, né, nos apoiado. Agradecer aos professores que têm desenvolvido assim um excelente trabalho. Né, não conheço todas as escolas, mas se vocês procurarem, né, nos Face, vocês vão ver que tem escolas assim postando coisas maravilhosas. As professoras realmente estão se reinventando para poder trabalhar, para poder fazer o processo ensino-aprendizagem nesse novo formato. Agradecer às professoras da escola, às supervisoras, auxiliares gerais, merendeiras, porque eu sou a Maria Tereza, só que sem elas eu não trabalho. Eu preciso da colaboração de todos eles para poder desenvolver o trabalho que a escola desenvolve. Então, assim, quando a escola vai bem, não é mérito só meu. Eu tenho uma equipe que me apoia, eu tenho supervisoras que me apoiam, secretário, auxiliar geral, merendeira. É a equipe. Eu não trabalho sozinha. Então, agradecer ao trabalho e ao compromisso que elas têm com cada dia de aula das crianças. Cada dia, cada minuto. São muito responsáveis. Então, eu agradeço muito, muito mesmo. E agradecer a vocês e ao padre pela oportunidade de eu falar de um assunto que eu gosto muito, que é educação. Acho que vocês nunca me viram falar tanto, né? Amo, amo, amo muito. Então, eu falo assim, o professor que está, gente, não digo assim, 5, 6, 7, 10 anos, ele está porque ele ama o que faz. Ele ama o que faz. Porque aquele que não ama, não fica. Isso eu falo para vocês de cadeira. Ele não consegue ficar. Então, aquele que está, ele pode até reclamar, mas ele não se vê em outro lugar. Ele se vê ali, trabalhando com o aluno dele, com a turma dele. Ele pode até ratear, mas se, vamos dar um exemplo, eu como diretora reclamar, ela vem e briga comigo. Ela não briga ali na hora, mas depois ela chega e me pergunta, mas por que você chama a atenção do meu aluno? Então, assim, não é que tem esse amor envolvido, tem essa responsabilidade. E nesse momento, né, é que você vê o profissional que você tem trabalhando na escola que você trabalha, a responsabilidade e o empenho. Numa situação dessas é que você vê aquele profissional que tem amor àquele aluno, àquela família, né? E eu vejo muito isso nas professoras que trabalham comigo. Então, assim, eu agradeço a vocês pela oportunidade de poder estar falando sobre o trabalho que é desenvolvido aqui. Né? E gostaria também de deixar uma mensagem assim para todos, né? Porque a gente falou muito sobre ensino, sobre escola, sobre tudo. Mas a Bíblia também traz essa parte. Né? E tem uma parte em Provérbios 2 que eu gosto muito, que fala sobre a questão da ciência, da inteligência e da sabedoria. Então, assim, na Bíblia também está escrito que nós temos que ser sábios nas situações, conhecer a ciência, né, para que Deus nos capacite e nos dê inteligência. Então, muito obrigada pela oportunidade de vocês. Nós agradecemos, as portas estão sempre abertas para, né, possíveis mais recados, informações. Agradecer novamente a presença, esse sim que você deu para o nosso programa Pastoral em Ação, para a igreja, para a paróquia Santa Rita de Cássia. Agradecer você que está nos acompanhando todos os domingos às 18h30, aqui na página do Facebook, sempre um recado, uma notícia. Então, e no próximo domingo, já está agendado aí com o pessoal do projeto dos violinos, que é um projeto que acontece aqui na paróquia há muitos anos, tá? Vamos estar aqui para a gente conosco o coordenador desse projeto, para estar explicando para vocês também um pouquinho sobre esse lindo projeto que acontece aqui na nossa paróquia. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês. Deus obrigado abençoe. E boa noite.